Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues da Silva. Estou aqui com mais um vídeo de uma mensagem da Palavra de Deus. Na verdade, nós vamos liberar ainda um vídeo de uma mensagem muito grande falando sobre a Palavra de Deus. E eu resolvi pegar algumas porções fazendo vídeos à parte, como este, por exemplo, que faz parte desse tema. E acredito que ele isoladamente também, para aqueles que acabam não tendo tempo ou só conseguem assistir vídeos pequenos, vídeos curtos, esse será então indicado. Depois teremos um outro que a gente vai ministrar toda a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a revelação do céu que você não conhece. É muito importante nós estarmos atentos, especialmente nesses últimos dias, a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que hoje é bem desrespeitada na maioria das igrejas, no sentido de que, primeiro, os cultos têm pouco tempo para a ministração da palavra. Muito entretenimento, shows e espetáculos, aí a pregação da palavra não tem mais que 20 minutos. Segundo, porque os cristãos, em geral, os pastores não se interessam, o povo também não, dificilmente tem estudos bíblicos, pelo menos estudo bíblico. Discipulado, né, que é a ordem de Jesus, esse a gente nem vai comentar aqui nesse momento, porque não é a ideia. Mas tudo isso tem feito com que os cristãos se tornem ignorantes da palavra do Senhor. Conhecem muito mais dogmas humanos, conhecem muito mais regras e práticas religiosas de onde ele está, da sua religião de onde ele está, do que propriamente dito os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos trazer um princípio fundamental. A revelação do céu que você não conhece. Como que o universo foi formado? Em Hebreus 11:1 nós lemos assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A palavra universo em grego é aion. Ela tem pelo menos 3 significados importantes. Universo, como traduz a Almeida Revista e Atualizada. Os mundos, como traduz a Almeida Corrigida Fiel. E também período de tempo, eternidade. O universo ele é formado de matéria e energia. Foi quando começou o tempo. Então, é importante nós nos atentarmos para este detalhe. O universo ele é formado de matéria e energia, então. E foi aí que começou o tempo. Antes do universo ser formado, é importante nós entendermos bem isso. Antes do universo ser formado, não havia tempo, quer dizer, não se contava os anos, os dias, meses, horas, minutos, eternidades, nada. Não havia tempo, não havia matéria, tudo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Não havia energia, a capacidade de um corpo produzir trabalho, ação, movimento, portanto não havia frequências, não havia sons. De acordo com o modelo aceito pela ciência moderna, o universo foi formado na grande explosão de matéria chamada de Big Bang, há 14 bilhões de anos, causada por uma única partícula chamada átomo primordial. O princípio básico do universo, segundo o filósofo Parmênides, ele diz o seguinte: do nada, nada se produz. O universo ele tinha que ter um supremo ser para começar toda a criação. O universo, né, o criador do universo, esse ser supremo, ele não poderia estar sujeito à matéria, à energia e nem ao tempo, porque o universo não existia. Então é interessante isso. Em Mateus 12:8 nós lemos: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele fala de ser Senhor absoluto do sábado, tempo. Quando te perguntam, geralmente com ironia, os ímpios perguntam assim: quem criou Deus? Você pode responder: criar é uma consequência do universo. Antes de existir o universo, nada se criava. Então Deus não poderia ser criado. Ele tinha que já existir, para não ser sujeito à sua própria criação. Tempo, matéria e energia. Ou então hoje ele estaria bem velhinho. Então, essa é o olhar da ciência. Esse ser que criou o universo, ele tinha que ser onipresente e ter vontade e a intenção de criar o universo, porque o universo ele é bem intencionado. Isaac Newton, um dos maiores gênios da humanidade, descobriu que o universo tem leis. Albert Einstein descobriu que o universo tem energia
e que energia e massa são os dois lados da mesma moeda. Edwin Hubble, nome dado ao famoso telescópio Hubble, descobriu que o universo teve um começo e que haviam outras galáxias além da Via Láctea. Esse ser que criou o universo não podia ter sido criado, porque não existia matéria, nem átomos e nem energia. Em João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, Jesus nos diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando a gente adora a Deus utilizando objetos, nós adoramos os nossos deuses, falsos deuses, né? Porque Deus é espírito. Esse ser que criou o universo não podia estar sujeito ao tempo, porque não existia tempo. Em Isaías 45, 22, o Senhor diz: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quando começou o instante zero, nada existia. Não existia gravidade, nem energia, nem tempo, nem matéria, nem espaço, porque não existia o universo. A fração de segundo cósmico, houve uma explosão e tudo começou na fração. Galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, cometas, asteroides e radiações, etc. O universo e o tempo tiveram começo juntos, pois foram criados ao mesmo tempo. O físico inglês e ateu Stephen Hawking, de 1942 e faleceu em 2018, ele afirmou o seguinte: o universo e o tempo sendo criados juntos abrem um espaço para se ver Deus como criador de tudo. O universo foi criado por um ato soberano do Senhor Jesus Cristo, totalmente, deliberadamente e ordenadamente. Ele não é fruto do acaso. No Evangelho de João 1,3 nós vemos: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, qual que é a revelação do céu? Então nós estamos aprendendo sobre a criação. Mas qual é a revelação do céu? Preste muita atenção, porque este princípio é o primeiro e o maior princípio do reino de Deus. Se você não entendê-lo, todos os demais serão comprometidos, como está acontecendo na igreja do Senhor hoje, em boa parte dela, que perdeu isso. Mas Deus está restaurando isso pouco a pouco, através do Espírito Santo. Como Deus começou a criação do universo? Em cima e embaixo. Nós lemos em Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Por que Deus criou os céus e só depois a terra? Deus não tem poder para criar tudo ao mesmo tempo? Resposta: sim, Deus poderia criar tudo ao mesmo tempo. Mas Deus criou primeiro os céus para estabelecer um princípio eterno. O céu é a referência para a terra e não a terra para o céu. Deus não começou a criação embaixo, mas em cima, no alto, quer dizer, não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo. Como Jesus ensinou a oração do reino. Ele ensinou assim em Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Jesus orou na cruz, ele disse, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A palavra está consumado é tradução do verbo grego tetelestai, terminou o processo conforme ordenado. Nesse instante, acontece aquilo que Mateus 27, 51 nos traz. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O véu não se rasgou de baixo para cima, mas do alto para baixo. A referência é o céu, é Deus. Não é obra que você faz que gera a salvação, mas é a obra que Deus faz, ou fez, né? Religião é o homem aqui embaixo, tentando subir uma escada até Deus nos céus. O Evangelho, as boas novas, que significa Evangelion em grego significa as boas novas, boas notícias. O Evangelho é Deus descendo dos céus para a terra, para nos salvar, como está lá em 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, Deus,
do alto se manifestou em carne, desceu na terra. Carne aqui é o corpo humano. Nascer de novo é nascer de Deus, é nascer do alto. Nós lemos em João 3,3, Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A salvação não nasce do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Não é o que você faz que gera salvação, mas o que Deus fez na cruz. O que Deus manda aos que nasceram de cima. Qual é a ordem do Senhor para todos nós? Colossenses 3:1-2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, acaba aqui embaixo. Então, observe que os fundamentos nos levam a pensar nas coisas do alto. Você tem que viver obedecendo a palavra de Deus como Deus manda e não como você entende. Quando você está fazendo as coisas que você entende, você está vivendo as coisas que é de baixo. Você está tentando inverter de baixo para cima. Então a revelação do céu é esta. Se você nasceu de novo e é obediente e submisso, e Jesus é o Senhor da sua vida, você obedece às coisas de cima. Então não é você que interpreta a sua Bíblia. Não é você que escolhe coisas que vai viver ou que não vai viver. Coisas que vai obedecer ou coisas que não vai obedecer. Você obedece à vontade do Senhor Jesus. Então, é primeiro do céu. É alto embaixo, assim como Deus criou os céus e a terra. E Jesus disse na sua oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, é como é feito lá. Então é isso que você precisa entender. Hoje, os cristãos, ou aqueles que se pseudo-cristãos, né, estão aí, cada um interpretando a Bíblia a seu bel prazer. Cada um pega um versículo da Bíblia, 2, 3, e sai pregando um monte, descobriram a roda hoje. Mas a interpretação vem do Espírito Santo. Nós teremos oportunidade de falar nisso quando falarmos da palavra profética. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí o seu like, o seu comentário. Isso muito nos ajuda. Também, se não fez ainda, se inscreva no meu canal e acione o sininho de notificações. E também compartilhe essa mensagem. Abençoe outras vidas. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.